Falo que quem lê meu livro vai desencantar a bruxa, porque a bruxa não tem nada de mágico, nada de extravagante, simplesmente eram mulheres que fugiam a certas regras e expectativas sociais e são as primeiras médicas dos pobres, né? São aquelas mulheres que vão ter contato com ervas, descobrir que o veneno em pequena quantidade é um antídoto. Então, elas lidavam com uma medicina muito diferente da medicina dos médicos oficiais que atendiam a nobreza, né, aos reis e etc. E elas vão conseguir mais sucesso. Então, elas vão ter mais sucesso em salvar vidas exatamente por conta dessa medicina, desse conhecimento. Né? E aí elas vão passar a incomodar, porque a própria aristocracia passa a buscar essas mulheres. Né? Então, há toda uma disputa de autoridade. Meu livro é, sobretudo, sobre essas disputas por reconhecimento e autoridade e por poder que vão se dar. Então, são mulheres que incomodam. Não é o fato delas não terem poder, é muito pelo contrário. São mulheres que têm muito poder em suas comunidades rurais e para além delas, e que começam a incomodar essa autoridade que se dá pela Igreja Católica no sentido de salvar o mundo, né? Nessa perspectiva salvacionista do mundo. Então, tanto é que o Papa, né, isso começa lá no século XIV, o marco da perseguição em 1300 e pouquinho, quando o Papa decreta que toda mulher que ousa curar é herege, portanto, bruxa, e mereceria... Então, aquela história de feitiçaria que a gente vê e tudo mais é coisa de Hollywood mesmo. Aí depois tem toda, né, essa história que é contada em cima disso. Mas quando você diz uma coisa importante aí, Fernando, na sua fala, que a bruxa é uma tentativa de diabolização da mulher, ou seja, de criar um estereótipo negativo e associar ele a essas práticas tidas como antinaturais. Tanto é que é interessante na iconografia das bruxas, nas imagens, elas são sempre o avesso que se espera de uma mulher. Então, a vassoura, que é aquele objeto doméstico para limpar a casa e que confina a mulher à domesticidade, no caso das bruxas, é o meio de transporte para os sabás, para as orgias. Né? Então, a mulher que faz o alimento, no caso das bruxas, ela faz o veneno. Então, é um conjunto de inversões. O infanticídio ritual, né, que também está muito associado à bruxaria. Então, a mulher que dá a vida, no caso da bruxa, é aquela que mata a criança. Ou seja, então a gente constrói inversões de expectativas do que seria uma mulher ideal. E, de verdade, são mulheres que vão romper basicamente 3 coisas. São essas que ousam curar, que têm uma sexualidade livre e que vão ousar fazer a mediação com o divino, né? São as sacerdotisas. Dá para dizer, então, que elas incomodavam por serem as primeiras a tratar o feminismo, por exemplo? Perfeito, por buscarem suas vocações primeiras, né? Se a gente for pensar assim, né? De ir contra... Romper isso, né? Romper a ordem que foi imposta a elas, do que mulher só tem essas 3 possibilidades. Elas falam, não quero outras. Então, são essas que ousaram outras possibilidades. Que interessante. Poxa vida. A gente ficaria muito só nesse tema que eu acho interessantíssimo. O das bruxas. Mas para a gente ganhar aqui o tempo do nosso papo no podcast. E Maria Madalena, como que você fez essa escolha e o que você estudou propriamente aí que a gente pode trazer aí como spoiler para quem ainda não se deliciou com o livro? Nossa, esse livro é fascinante também, porque a iconografia de Maria, eu fiquei impressionada. Como que é uma imagem que muda, ela ganha 1000 faces. Ela se torna, primeiro, imperial, quando se tem o início da Igreja Católica, a própria imagem de Maria vai se confundir com a própria imagem da Igreja Católica, no sentido para mostrar que para Deus nada é impossível. Então, por isso a ideia da virgindade será fundamental, aquela ideia da Maria no trono. Depois ela se torna humilde, com a chegada dos franciscanos dominicanos, ela desce à terra, a ideia da natividade já muda, ou seja, a própria crítica à igreja, interessante como a imagem ela muda de acordo com os arranjos e as disputas internas da própria igreja e da sociedade. Então, aquela igreja que se firmava, depois é questionada ou é revista ali internamente, né, pelos franciscanos dominicanos que vão trazer. E é o Francisco de Assis que inventa a imagem da natividade. Ele que cria aquele cenário rural e tal para o nascimento de Jesus, que não está descrito na Bíblia, em momento algum. Então, como que a imagem tem uma força de criar o imaginário. É o nosso presépio.
Exatamente, o presépio. E depois ela se torna negra na América. A gente mesmo tem, em vários momentos na América, em Cuba, não só no Brasil, no México também, a gente tem a ideia da Maria negra e mestiça, que vai surgir num período ali de conflito de colonização, né, dos negros e de uma miscigenação, já de um sincretismo religioso. Sim. Ou seja, ela ganha 1000 faces, só que eu digo que Maria pode ser tudo menos a imagem da mulher, no sentido de que ela tinha um limite negociável, que era a sexualidade. Então, é o momento em que surge Maria Madalena, fazendo essa ponte num período de grande questionamento, inclusive, da própria igreja. É uma personagem polêmica até hoje, né? Exatamente. Inclusive, existem teses, né, de que ela não foi prostituta, etc., que foi um papa, de fato, o Gregório vai criar, misturar um conjunto de referências bíblicas e dizer que ela era prostituta, ou seja, mas para além da verdade dos fatos, assim, né, o que me interessava sobretudo é o poder das imagens porque isso não existe uma comprovação efetiva, acho que a gente não vai saber exatamente, mas para além da verdade, assim, me interessa sobretudo a armação das imagens, como que elas vão interferindo, né? E de alguma forma testemunhando. Sim. E aí, quando chega a Reforma Protestante, né? E os protestantes fazem uma espécie de concorrência mesmo ali, como que a igreja vai ter que buscar um outro caminho, não tão imaculado, né? Porque é uma igreja já cheia de escândalos, papas com filhos que se enriquecem, etc., tinha que buscar do pecado a salvação. E Maria Madalena será perfeita. E ela é a transição para a modernidade, né? Para essa crescente humanização, que é, de certa forma, a imagem de Maria faz, mas não se completa pelo limite da sexualidade. E depois, como Maria Madalena faz essa transição. Ela é a ponte para a modernidade, de certa forma. Que bacana. Mas não dá pra gente saber, né? Uma época muito antiga que não dá pra saber quem estaria mais perto de ter as imagens fidedignas dessas personagens. Não tem como, né? Ou tem dentro da pesquisa? É muito complicado, Fernanda, assim, não. É porque as imagens, elas já vão se armando com o imaginário. Então, usar a imagem como um documento efetivo, claro que eu combino essas informações, né? Eu tenho que pegar um documento efetivo, combinar com as imagens, porque as imagens já vão trazer outras informações que são tão relevantes quanto as informações verdadeiras, que são aquelas que vão atuar sobre o imaginário, sobre as contradições, que muito me interessam, né? Eu acho que a gente não pode limpar a história, é isso que eu digo, né? Limpar a história das suas contradições é perder dela o melhor do jogo. Então, até esses questionamentos são interessantes, né? Mas, de fato, a gente pode se aproximar mais da verdade ou não. Eu mesmo tenho uma tese sobre Maria Madalena. Qual que é a tese? Agora eu quero ouvir. Eu não revelo, geralmente falo assim. Eu sempre coloco em dúvida, porque eu acho que, de fato, há uma dúvida. Mas eu acredito que não, que, de fato, foi uma invenção imagética do Papa. A ideia da prostituta. Sim, eu penso assim também. Que ela não, que ela até vinha de uma linhagem nobre e tudo mais, e pode ter, de fato, ter sido a companheira de Jesus, mas não há. Não tem como. Não tem como bater esse martelo. Eu acho nem interessante bater. A dúvida é sempre mais interessante do que a certeza. Hoje as pessoas estão cheias de certezas e eu prefiro ficar com as dúvidas. Bom, né, a gente saiu das bruxas lá, né, que foi a primeira polêmica entre as mulheres. Teve a Maria Madalena para dar o equilíbrio e as stars de Hollywood. Onde que a gente chega nesse ponto da pesquisa sobre as mulheres? As stars já são um sintoma dessa sociedade que vai reivindicar o próprio rosto. Que vai reivindicar uma imagem nesse mundo. Elas já são sintoma de uma democratização, né, de busca por reconhecimento. Então, no fundo da minha pesquisa, a linha que amarra tudo é um conceito, é um neologismo que eu vou chamar de individualização. Ou seja, que vale não só para as mulheres, mas para um conjunto de outros grupos, né? Primeiro, a gente lutou para se humanizar. E se humanizar quer dizer nem ser diabolizada, nem ser bruxa, nem ser santa. Isso. Porque a idealização também é uma forma de te retirar do mundo e te impor um conjunto de idealizações e expectativas que são irreais. Então, a gente se humanizou primeiro, a gente se colocou no chão e isso produziu um processo de individualização, que é o que a gente está vendo hoje, né? Da busca das pessoas por terem um rosto nesse mundo. E as stars vão ser as primeiras mulheres a terem uma personalidade. Então, eu analisei 19 stars do cinema, elas vão ser
um sintoma e a imagem desse tempo, né? Dessas pessoas que vão buscar ter uma sobrepersonalidade, né? Ter uma alma por trás do rosto e serem reconhecidos por algum diferencial de personalidade. Então, é muito interessante. Então, Bette Davis sempre vai representar aquela inteligente, rápida e até com uma certa maldadezinha. Então, cada uma, né? Lilia Gish já vai ser aquela figura inocente, ingênua, Mary Pickford também. Então, ou seja, elas vão repetir uma certa personagem e criar uma personagem dentro e fora, né? Então, essa mistura entre público e privado também inicia-se ali no cinema e claramente se prolonga aí para o nosso momento atual das redes sociais, né? Em que cada um, agora ainda mais, né? Se as stars eram um grupo ainda pequeno de mulheres reivindicando... Agora é todo canto. Agora todas as pessoas querem ter, né, o seu lugar neste mundo e estão buscando, né, se diferenciar de alguma forma, né? E misturando o público-privado, ou seja, essa mesma lógica persiste e se intensifica. Então, essa democratização ganha um caráter ainda mais intenso agora na sociedade contemporânea. Muito legal.